Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Aproveste Pré-IFES e Pré-ENEM aqui no YouTube. Antes de mais nada, já peço vocês para deixarem um like, se inscreverem no canal quem ainda não é inscrito. E se você tiver alguma dúvida, deixe uma mensagem nos comentários, beleza? Lembrando que quanto mais comentário tiver, mais like tiver, a gente desbloqueia uma lista de exercício especialmente para você do IFES ou do ENEM. Chega de conversa fiada, bora para a aula de hoje, que é totalitarismo. Pessoal, não existe a possibilidade de você iniciar a aula de totalitarismo sem ter assistido a aula de crise de 29, hein? Porque ela está diretamente conectada. Chegamos então, totalitarismo. Qual é o contexto histórico? Os antecedentes, o contexto, o que está acontecendo? A gente tem que ficar ligado então. Esse período do totalitarismo também é chamado de período do entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então a crise de 29 também faz parte do entre guerras. A Revolução Russa também faz parte do entre guerras. O totalitarismo também faz parte do entre guerras. Fique esperto com essa palavrinha porque pode aparecer nas questões aí e você acabar fazendo confusão. Beleza? Então você tem a crise do liberalismo nesse contexto, que é justamente aquela crise de 1929 nos Estados Unidos, que acaba atingindo o mundo inteiro, sobretudo o mundo capitalista. Somente quem não é atingido de forma direta naquele momento é a União Soviética, que havia se tornado uma república socialista e, portanto, não foi atingido pelas mazelas da crise do liberalismo. A ascensão do socialismo, que acontece logo após a Revolução Russa de 1917. A Europa, galera, está numa crise imensa provocada pela Primeira Guerra Mundial. Quem vai se aproveitar desse contexto de caos na Europa depois da Primeira Guerra Mundial? Os socialistas. Então você vai ter um contexto de muita tensão entre socialistas e capitalistas na Europa durante esse contexto. Isso vocês precisam ficar muito ligados, porque isso serve tanto para o nazifascismo, quanto para o franquismo, quanto para o salazarismo. Todos os regimes totalitários na Europa eles vão passar por essa tensão entre o liberalismo e o capitalismo como pano de fundo. Conflito, então, entre a burguesia capitalista e os operários de origem socialista que vão tentar o tempo inteiro ou buscar direitos ou então tomar o poder através de uma revolução. Isso vai implicar em consequências que vocês vão ver no decorrer dessa aula. Características gerais. Pessoal, esse quadro aqui, ó, isso aqui é essencial. Vocês têm que printar esse quadro aqui e não esquecer de nenhuma dessas características, porque elas servem para todos os regimes que a gente vai mencionar, com um asterisco ali que eu vou falar com vocês. Então, olha só, essa parte, digamos que é a parte mais importante do regime totalitário. Você entender todas essas características. Então, vamos a ela. Primeira, militarismo. Não existe regime totalitário que não invista muito em guerra. Por quê? Porque eles precisam estar preparados para um conflito. Eles precisam se proteger e, sobretudo, atacar. Por muitas vezes, atacar inimigos ou até pessoas do mesmo grupo político, como nós vamos ver mais à frente. Segunda característica, nacionalismo. O nacionalismo exacerbado. Pessoal, nesse período você tem um momento onde os países como a Alemanha, Itália, Espanha e Portugal colocam o seu país na frente de qualquer outro. Se necessário for invadir o território inimigo e expandir os territórios, isso será feito. Hitler, inclusive, usava a ideia do espaço vital para esse processo expansionista em defesa da nação alemã. Propaganda e censura. Propaganda do próprio regime, sempre exaltando os regimes totalitários, e censura da oposição. Essas características servem também para todos os regimes totalitários e regimes autoritários também desse período e de qualquer período, né? Exaltar a si mesmo e censurar a oposição. Simbolismo. É necessário símbolos para que a população possa aderir a esses símbolos e proliferar esses símbolos que diz respeito diretamente ao regime político. Inclusive, já caiu na prova do IFES questões especificamente sobre os símbolos do nazismo, do fascismo, do comunismo. Então vocês precisam ficar ligados e atentos a cada símbolo que refere a cada um desses regimes totalitários. Perseguição a opositores.
está dentro também do processo de censura, né? Censura, gente, é você calar o opositor. Mas esses regimes totalitários, eles não só calavam os opositores, eles perseguiam os opositores, eles torturavam, eles assassinavam os opositores. Culto ao líder. A liderança, seja ele Mussolini, Stalin, Hitler, ela deve ser cultuada. Ela é um grande símbolo da nação. Então ela não é uma pessoa qualquer. Aonde quer que ela vá, ela é cultuada como um grande líder. Se vocês procurarem imagens, vocês vão ver praças lotadas diante de um Hitler que discursa, e a população olha de forma catártica para aquela figura, ou seja, cultuando aquele indivíduo. Unipartidarismo. Em regimes totalitários, autoritários, em regimes não democráticos, é muito comum você colocar na ilegalidade todos os partidos políticos e deixar apenas um. Aqui nesses dois asteriscos eu coloquei duas características que são típicas do nazifascismo. Por exemplo, o anticomunismo. É claro que Stalin não era anticomunista, afinal ele era um comunista. Mas Hitler e Mussolini, eles eram anticomunistas. O Salazar em Portugal também era anticomunista. O Franco também era anticomunista. Eles estavam lutando contra a presença dos comunistas em seus países. Por último, vamos ao antissemitismo. O que seria o antissemitismo? Seria o ódio e a perseguição aos judeus. Agora, o que é que Hitler tinha exatamente contra os judeus para persegui-los? Vou dar a vocês 3 motivos. Primeiro, a questão do nacionalismo. Os judeus, eles não eram nacionalistas no sentido de defender a pátria alemã a qualquer custo. Porque, em primeiro lugar, eles eram judeus, para depois serem alemães. Segundo ponto, a riqueza que muitos judeus tinham. Isso era importante para que Hitler obtivesse essa riqueza e investisse no seu Estado. E o terceiro é a questão do arianismo. Hitler defendia que havia uma raça pura na Europa e essa raça era a raça ariana. E os judeus não faziam parte dessa raça. Por isso eles serão perseguidos. Vamos agora então falar dos 3 principais regimes: fascismo, nazismo e stalinismo. Mas eu também vou mencionar daqui a pouco o franquismo e o salazarismo. Fascismo. Líder Benito Mussolini na Itália, conhecido também como Duce. Benito Mussolini, então, ele chega ao poder por meio legal. Nem tão legal assim, né, gente? Todos eles, na verdade, tanto Hitler quanto Mussolini, eles chegam ao poder, eles veem a necessidade de chegar ao poder de forma legal para que não houvesse contestação da sua chegada ao poder. Hitler, inclusive, primeiro tenta dar um golpe, vê que não dá certo. Então, o que acontece, na verdade, é que essa chegada ao poder, por que ela não é tão legal assim? Eles fazem questão de destruir todas as instituições que conseguem dar manutenção aos regimes democráticos. Por exemplo, Benito Mussolini vai usar a sua milícia, conhecida como Camisas Negras, para marchar até Roma e pressionar o então monarca Vítor Emanuel III a ceder às pressões para que ele se tornasse primeiro-ministro da Itália. Chegando ao cargo de primeiro-ministro, quais são as principais realizações que nós precisamos frisar com vocês? Então vamos a elas. Carta del Lavoro. A Carta del Lavoro é um documento que dá direitos trabalhistas aos operários italianos. Assim, não, então ele era uma pessoa boa, ele deu direitos trabalhistas. Na verdade, gente, foi um grande acordo entre os operários e a burguesia. Porque quando ele concede direitos trabalhistas aos operários, é para que esses operários não se assimilem ao socialismo. E, consequentemente, depois eles não podem fazer greve contra a burguesia. Então, ao mesmo tempo que eles oferecem trabalho, então, ao mesmo tempo em que ele oferece condições melhores de trabalho aos trabalhadores, melhores salários, ele também garante que essa burguesia não vai perder esses trabalhadores para o socialismo. Vamos falar então da segunda aliança de Mussolini. Primeiro com a burguesia, com os operários e agora com a Igreja Católica através do Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão foi um documento que deu a independência do Estado do Vaticano para a Igreja Católica. A Igreja estava bem satisfeita desde o processo de unificação da Península Itálica, quando ela deixou de ser independente. Mussolini se aproveita dessa insatisfação da Igreja
puxa a igreja para o lado dele, conseguindo então dar uma concessão, que é a independência do Estado do Vaticano. Estado esse que é o menor do mundo. Antes de entrar em nazismo, vou pontuar com vocês 2 outros regimes totalitários que pouco são falados na Europa, que é o salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha. O franquismo é importante a gente falar porque ele tem uma conexão direta com a Alemanha nazista. O franquismo, ele passa por um processo de guerra civil. A Espanha vive um momento de guerra civil. E quem vai auxiliar o general Franco nesse processo? Adolf Hitler. Inclusive, muitos dizem que isso foi uma espécie de ensaio que Hitler teve para a Segunda Guerra Mundial. Tem um episódio especial que é o atentado à destruição de uma cidade espanhola conhecida como Guernica. A destruição dessa cidade acabou gerando um dos quadros mais emblemáticos do período contemporâneo, que é o quadro Guernica de Pablo Picasso, que demonstra toda a destruição da cidade diante dos atentados cometidos pelas tropas nazistas, pelas tropas espanholas, durante aquele contexto de guerra civil. Vamos então para o nazismo alemão. Líder Adolf Hitler, também conhecido como Führer alemão. Principais realizações. Como eu disse a vocês anteriormente, Hitler primeiro ele tenta um golpe. Ele tenta chegar ao poder por meio de um golpe porque democraticamente ele não estava conseguindo. E essa tentativa de golpe fica conhecida como o Putsch de Munique ou o golpe da cervejaria de Munique. Nesse golpe, ele acaba tendo um insucesso e vai preso. Na prisão, ele escreve o livro Minha Luta. Nesse livro Minha Luta é uma espécie de autobiografia, mas é uma autobiografia mentirosa, né, galera? Onde ele vai exaltar os seus feitos e vai começar a fazer proposições sobre o que ele desejaria para a Alemanha a partir do momento em que ele chegasse ao governo. Percebendo que por meio de um golpe ele não conseguiria chegar ao poder, ele tenta pelas vias democráticas, onde o Partido Nazista consegue ampliar as vagas no parlamento alemão. Com maioria no parlamento alemão, Hitler consegue então manipular a opinião pública para enfraquecer as instituições e conseguir chegar assim ao cargo de primeiro-ministro. Diferentemente da Itália, que era uma monarquia, a Alemanha era uma república. O nome do presidente era o Hindenburg, mas ele perdeu o poder e Hitler ascendeu como primeiro-ministro. Depois o presidente acaba morrendo e Hitler ocupa o cargo de presidente e também de primeiro-ministro. Vamos lá, então busca chegar ao poder por meio da legalidade. Depois que ele chega ao poder, ele dá um recado muito claro, de que ele vai perseguir todo e qualquer opositor ou até mesmo quem estivesse do lado dele discordando de alguma das suas ideias. Então acontece a chamada Noite dos Longos Punhais, que é o momento em que Hitler manda prender e matar boa parte de pessoas que estavam do lado dele simplesmente por não estarem concordando com tudo aquilo que ele pregava. Em seguida, vem o início da perseguição aos judeus, num outro episódio conhecido como Noite dos Cristais. Por que se chama Noite dos Cristais? Porque muitos judeus tinham lojas e tinham as vidraças das lojas, onde a população passou a atacar essas vidraças, destruir vidraças, sinagogas, e aí é o início, aquele momento onde o judeu ele precisa necessariamente para sair às ruas ter a estrela de Davi costurada e o processo de perseguição aos judeus na construção também dos campos de concentração. Lembre-se sempre, gente, que essa aula de totalitarismo ela é apenas uma introdução à Segunda Guerra Mundial. Então nós ainda falaremos nas próximas aulas sobre campos de concentração, sobre guerra, sobre destruição e sobre o fim de Hitler, sobre o fim de Mussolini, mas isso é assunto para a próxima aula, aula de Segunda Guerra Mundial. Chegamos então ao tópico 5 e último tópico, que é o stalinismo, liderado então por Joseph Stalin na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então a URSS era conhecida como Rússia antes de 1917, antes de acontecer então a Revolução Socialista, e a partir de então, quem assume o poder da Rússia e transforma em União Soviética? Vladimir Lenin. Só que depois da morte de Lenin, você vai ter uma disputa pelo poder entre Trotsky e Stalin, sendo Stalin o grande responsável por permanecer no poder
na União Soviética durante um longo período. Dentre as principais realizações de Joseph Stalin estão os planos quinquenais. Quando a gente fala de plano quinquenal, a gente está falando de um plano econômico cujo principal objetivo era industrializar a Rússia. E não é necessariamente uma indústria de bens de consumo, porque não faz nem sentido. Eles são socialistas. É uma indústria de base. É uma indústria voltada para armamentos, é uma indústria voltada para um processo de industrialização. E nesse sentido, o Stalin consegue dar um boom industrial, gerar muito emprego dentro da União Soviética. Outro tópico importante são os gulags. Para surpresa de muitos de vocês, não sei se algum de vocês já ouviu falar em gulags. Se você nunca tinha ouvido falar, deixa um comentário aqui embaixo. É o seguinte, a gente fala muito da Alemanha nazista e dos campos de concentração, onde judeus eram presos, negros, homossexuais, pessoas com deficiência. Isso acontecia nos campos de concentração nazista, certo? Mas na União Soviética, o Stalin criou os chamados gulags, que eram campos de trabalho forçado, onde ele mandava para lá opositores ao seu regime, pessoas que eram contrários ao socialismo. Se você fizesse uma piada com Stalin, corria risco de você parar dentro de um gulag, que ficava na Sibéria normalmente, uma região extremamente fria, e não dava nem a possibilidade de você fugir daquela região, senão você acabava morrendo congelado. Então, além do campo de concentração nazista, existiam os campos de trabalho forçado de Joseph Stalin na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Meus jovens, por hoje é só. Aula de totalitarismo dentro de um contexto geral. Se você quiser uma lista de exercício exclusiva para o IFES ou para o Enem, simplesmente deixe um comentário aqui embaixo. Quero lista de exercício, que eu vou mandar diretamente para vocês. Então, olha só, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu like. Agradeço muito pela presença até o final dessa aula e desejo muito sucesso a vocês, tanto no Enem quanto no IFES. Forte abraço!